A todos que acompanham o site É o Ideal, estamos aqui retornando com os podcasts. E geralmente nós fazemos podcast com situações precisas, né? Precisas e figuras que nós complementamos e achamos importantes que a sociedade deve conhecer mais. Eu até creio que seja, prefeito, figuras controversas, né? Que geram dúvidas na sociedade. Estou aqui ao lado hoje do prefeito de Vilhena, Fleury Cordeiro. É uma figura política que eu considero que é uma nova liderança que surgiu aqui no estado de Rondônia. O prefeito ganhou notoriedade a nível nacional e ele também assumiu uma cidade, um município, na qual estava há muito tempo, com, vamos dizer assim, dois entraves. Que era uma cidade que trocava de prefeito praticamente de 6 em 6 meses, e outro que tinha uma oligarquia política, né? Um sobrenome, a família Donadon, dominou por muitos anos o município de Vilhena. Prefeito, muito obrigado por estar aqui com a gente e ter aceitado o nosso convite. Eu que fico agradecido pela oportunidade das pessoas estarem nos assistindo. Tudo que o Ideal faz vai muito longe, então o agradecimento é daqui para aí, não daí para cá. A nossa combinação é que vamos falar de qualquer assunto que o Pantoja quiser. Manda bala. Perfeito. Prefeito, eu começo lhe perguntando o seguinte. O senhor ganhou notoriedade política através daquela operação que teve, onde teve as gravações dos prefeitos, né? Muitas figuras conhecidas, entre elas a prefeita de Cacoal, que era a deputada Glaucione, o ex-deputado estadual federal também, Lebrão, a Lebrinha também, que é atual deputado estadual. Eu começo te perguntando o que essa experiência que o senhor do lado de cá, como policial, acrescentou para o senhor do lado de cá como gestor municipal? Para responder isso aí, eu preciso puxar um pouquinho antes a minha vida. Eu cheguei aqui em Rondônia exatamente pelo conta do concurso de delegado da Polícia Federal e eu trabalhei aqui em Porto Velho em primeiro lugar. Na verdade, eu só não fui chefe na Polícia Federal em Guajará-Mirim. O resto, todas as delegacias, eu já fui chefe da Polícia Federal, na Polícia Federal aqui em Rondônia. Então eu conheço o estado melhor do que muita minhoca da terra, né? Da ponta do Abunã até Vilhena e Cabixi, onde é hoje a minha região, eu conheço bastante. Atuei primeiramente em delegacia de combate a crime ambiental. Então eu conheço muito a questão indígena aqui e, incrivelmente, apesar de eu ser mais conhecido pelas operações no âmbito de corrupção, a minha atividade maior na Polícia Federal foi no entorpecente e junto à terra indígena. Então é uma coisa curiosa. E, de fato, a gente conseguiu ter êxito em algumas coisas na Polícia Federal e isso serve muito dentro da administração para uma coisa: austeridade e ter uma posição de não ter medo de fazer o que é correto. Incrivelmente, fazer o que é certo dentro da política custa muito. Então, você deixa de fazer média, você deixa de atender grupos setorizados e aquilo dá muita gritaria, você é alvo de ataque. Mas essa austeridade e essa capacidade de fazer sem se preocupar com populismo ajuda muito, que é o que está acontecendo na cidade de Vilhena. A gente conseguiu, com um pulso firme, trazer uma cidade que é rica. Eu não sei se vocês sabem, mas Vilhena é a segunda maior arrecadadora entre os municípios em Rondônia. Nós só perdemos aqui para a capital. Mesmo cidades maiores como nós, por exemplo, de Paraná, arrecadam menos que Vilhena. Mas de onde vinha a dificuldade? Exatamente porque a gente tinha uma instabilidade política e uma forma de fazer política que destruía a administração pública. Então, com austeridade, pulso firme, a gente colocou a cidade de novo no trilho e a gente está conseguindo avançar e muito a partir disto. Esta eu acho que é a importância principal da polícia na vida política. Agora sim, prefeito, eu reitero a pergunta: o que o senhor acha, o senhor com o lado de cá, agora do lado de cá como gestor, que contribuiu vamos dizer assim, no seu enriquecimento para poder aprender a saber um pouco mais como lidar na gestão? Porque assim, por exemplo, o desembargador Raduan, ele queria ter uma experiência de executivo, ele passou uma semana como governador, inclusive vou entrevistá-lo em breve. Ele, assim, em algumas situações, ele comentou para pessoas próximas que ele mudou um pouco o pensamento dele a respeito do executivo, viu que há muitas questões que tem assim, esse entrave. No seu papel era o policial, o delegado. Hoje o seu papel no executivo. Você tem algumas situações que você fala, caramba, não é tão fácil quanto parece. Não, o questionamento é muito pertinente.
E o desembargador ficou uma semana. Então, ele não enfrentou absolutamente nada do que os políticos e os chefes do executivo enfrentam. Nenhum deputado o criticou, sabia que ele ia voltar à posição de juiz do que ele tem, e uma posição de juiz de um tribunal, né? Então, ele não enfrentou, foi nada, com todo respeito, e ainda assim já teve uma reação de começar a entender. Eu vou dar um exemplozinho simbólico que aconteceu comigo, que pode ser um exemplo pequeno, mas é uma coisa que me foi simbólica. Eu sentei na cadeira em janeiro, chuva. Vilhena tem 3.000 quilômetros de estrada rural. E Vilhena, quando o poeta escreveu o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão, era lá em Vilhena, porque lá tem muita areia. Então, é difícil você cuidar de lá. Eu entrei na prefeitura, o Tribunal de Justiça declarou inconstitucional uma lei que autorizava os prefeitos a usarem cascalheiras para arrumar as estradas. A partir daquele momento, tinha que legalizar, tinha que licenciar a cascalheira. E são 26 cascalheiras espalhadas na cidade inteira, na zona rural inteira. Muito bem. Eu tinha um dilema. Uma chuva miserável, idoso, criança, PCD, que precisava arrumar a estrada para chegar na cidade. E, do outro lado, um licenciamento ambiental que demora meses cada licenciamento, e eu precisava licenciar 26 cascalheiras. Muito bem, prefeito. Muito bem, delegado. Vai mandar consertar a estrada peitando uma falta de licenciamento ou vai deixar o pessoal na mão? Aí já começou a dificuldade. O que eu fiz, Fantoche? O que você faria? O que você faria? Me diga. Assim, é uma situação muito delicada, né? Pois é. O CPF que está em jogo, mas também em dois modos, né? Exatamente. Eu fiz o que as pessoas que eu penso de bem fariam. Eu fui lá e mandei consertar. Tô lá com o processinho me esperando. Então, eu que era delegado, lógico, hoje eu tenho uma visão absolutamente diferente. E acho que muito mais enriquecida. E o dia que eu voltar para a polícia, porque toda carreira de político termina em derrota, toda. Nem existe nenhuma que eu conheça que não termine em derrota. O dia que eu voltar para a polícia, eu serei outra pessoa. Mas como é que você está sentindo essa experiência, prefeito? E eu também te faço uma pergunta aqui nesse sentido. Uma vez o presidente Lula fez um comentário durante um comício que eu acho interessante comentar aqui. Ele falou, a profissão mais difícil que tem é a do político. Porque, querendo ou não, ele vai às ruas, tem que enfrentar e ouvir desaforo do povo. O concursado não. Esse foi o comentário do presidente Lula. Qual foi, né, nesse período, as situações mais difíceis na qual você, com uma posição de delegado, tem seu subordinado, mas na função de prefeito, de político, a rua, às vezes, você tem que aguentar algumas situações. Teve situações que você teve que respirar e ter paciência, e hoje, você se considera uma pessoa diferente? Do que você era na época? Eu tenho 3 concordâncias com o presidente Lula. Não é fácil... Você lidar com um vereador, você lidar com o povo. Exatamente. Eu tenho 3 concordâncias com o presidente Lula. O resto eu acho que eu discordo em tudo. Primeiro, ele fala que quem tem fome tem pressa. É verdade. Quem tem fome tem pressa. Segunda coisa que eu concordo com o presidente Lula é que o programa Luz para Todos. Que espetáculo que foi isso que eles fizeram. Isso aí foi uma coisa muito boa. E a terceira coisa é uma parte dessa frase aí. Porque você capta bem. Você é um sujeito inteligente, Pantocha. A tartaruga não sobe em cima da árvore à toa. Foi porque alguém colocou. O eu ideal tá indo bem porque você não nasceu ontem. Veja. O que ele quis dizer é o seguinte. De 4 em 4 anos, o político tá lá. Sendo escrutinado. Sendo esquadrinhado. Reviram a vida dele e o que ele fez. Concursado, não. Ele pode fazer o que quiser. Ele pode fazer o que bem entender. Veja o que aconteceu. Não, esta aí eu não vou falar, porque é com um juiz. E juiz não pede voto. Então, eu não mexo com ele. Entende?
Então, é lógico que o presidente foi mal entendido, quero pensar nisso. O que ele quis dizer é isso. É muito mais difícil ser político, que você está ali sempre tendo que dançar no muro e é uma coisa muito complicada, porque também no dia a dia isso tem efeito. Então, vamos lá. Logo que eu entrei, os professores de Vilhena foram demandar um aumento para mim. E eles diziam que aquele aumento era obrigação eu dar. Eu olhava para as contas em Vilhena e eu ia quebrar o município. E eles começaram um negócio, uma frase que hoje eu acordo de noite, eu acho que tem gente no quarto, que era o seguinte, eles falavam: PIS é lei, PIS é lei, PIS é lei, PIS é lei. Eu acordo de noite, eu acho que eu tenho gente dentro do quarto. E eu olhava, se eu der isto, eu vou quebrar o município. Se eu não der isto, eu não me elejo, me desculpe as moças que estão escutando o programa, nem para porteiro de zona mais. E aí? O que faria um sujeito que está grudado na cadeira, que tem uma carreira política e vive daquilo? Então, é mais uma dessas dificuldades que o concursado não tem. Ele simplesmente falaria: agora não dá para dar o aumento, muito obrigado, próximo problema, nem perderia sono com isto. Eu vou cuidar das contas para eu poder investir na cidade. Mas o político não. Ele tem que ter o jogo de cintura e as coisas se tornam muito mais difíceis e perigosas. Porque se ele trouxer o populismo para dentro da administração pública, as atitudes deles vai, num primeiro momento, ser interessante, às vezes para um pequeno grupo, mas ele vai espalhar a tragédia pela cidade, pelo estado, pela federação. Então, se entender que o Lula quis dizer isto, aí tudo bem. Aí eu acho que ele tem uma certa razão. Agora sim, prefeito, eu sei que você mencionou uma situação importante que é interessante mencionar aqui. Eu acho que uma das coisas mais belas, vamos dizer assim, que tem a democracia é o poder do voto. E o mesmo voto do dono da Rovema é o mesmo voto do morador da mais humilde periferia que tem em Rondônia. E muitos políticos acabam ficando esquecendo, né, de quem os elege é a sociedade. Nós temos exemplo aqui em Rondônia do Amir Landa, que foi o primeiro-ministro rondoniense, que saiu da base, retornou. Você pode ser o que for, mas se você pensar que o voto se distanciar da base, você se perde politicamente, porque a sociedade e as ruas é quem define como que tá. Mas continuando, prefeito, eu insisto em perguntar isso porque eu acho que é interessante mencionar. Ainda falando um pouco da sua carreira como delegado, você teve informações privilegiadas, obviamente, você tem acesso a informações de pessoas de todos os tipos. Então você conhece o indivíduo, você conversando, observando o olhar, a gesticulação, até a forma de desenvolver, né? Enfim. Você sabe de muita coisa de muitos políticos aqui em Rondônia. Como é que é para você lidar com algumas figuras políticas ou, no geral, empresários, etc., que você sabe que não tem um passado muito positivo e hoje você tem que, vamos dizer assim, lidar com essa pessoa e falar, apertar a mão, rir e fingir que esse cara é uma pessoa que ele não é de fato? O preço da democracia não é barato. Você tem que pagar um preço para você ter um regime de liberdade. E esse é um preço barato perto do todo que você tem que aguentar, que é muito pior, que daqui a pouco eu vou falar. O sujeito tá ali, tá em liberdade, é porque a justiça o autorizou, que o devido processo legal foi feito, ele teve o seu direito de defesa, as leis do país autorizam que ele esteja ali. Se o sujeito é deputado, foi preso e tá ali, é porque as leis do país autorizam que ele tá ali, que ele passou por um juiz e que ele foi eleito pelo povo. Cabe a mim respeitar. Porque a democracia, ela tem muita coisa boa, mas ela tem lá os seus percalços, os seus espinhos. Quando eu olho com isso, eu olho com muita naturalidade. Se essa pessoa está aqui, é porque ela está sob o preço da democracia. E se eu estou aqui, se eu sou eleito hoje, ela também tem essa representatividade. Então, é uma espécie de respeito que eu tenho, não pela pessoa, mas pelo sistema. Vejo isso com grande naturalidade. Se a pessoa está ali,
tem um passado ou tem qualquer outra coisa, é porque ela tem voto e porque o sistema legal autorizou. E o sistema legal é uma representação do que o povo pensa. Afinal, foi feito por representantes do povo. Então, é um respeito pela democracia. Se ela está ali, é porque o povo, assim, a autorizou. Então, eu respeito isso. Agora, prefeito, agora falando um pouco da sua gestão. Qual que foi a situação, o senhor mencionou da questão dos professores, mas essa foi a situação que o senhor teve mais dificuldade na gestão? Não, Qual foi aqui o seu mais... Olha, experiência no executivo? É uma coisa que é dolorida, mas é o seguinte. O que mais me complicou a vida foi exatamente o que fica escondido, que são os interesses econômicos e de toda a ordem que você tem dentro do poder público, que se movem nas sombras. Então vamos lá. Eu fiz uma grave modificação no sistema de saúde de Vilhena, né, que é um sistema que funciona no Brasil inteiro há mais de 30 anos. Se você pegar os melhores 40 hospitais do Brasil, 38 pelo menos são nesse modelo. Quando se fala, eu vou no Einstein, eu vou no Sírio-Libanês, eu vou no Beneficência Portuguesa, você está falando desse modelo. Quando você fala, eu vou no Hospital de Amor, é esse modelo. Mas que em Rondônia, você simplesmente não tinha isto instalado aqui. E eu, já que o senhor falou que por que não polêmica, vai lá. Reputo que isso não estava em Rondônia por 3 motivos. Máfia de médico, máfia de empresários de laboratório e de imagens e de certos sindicatos de ladrões. Esses 3 se beneficiavam e se beneficiam em muito, não generalizo, lógico, é tudo dentro do seu quadrado, da desgraça na saúde em Rondônia. As coisas simplesmente virando água, o caos absoluto instalado e essas 3 classes ficando milionária. Rondônia já está chegando a 2,6 bilhões de reais em saúde para cuidar de 1.800.000 pessoas. Não, é um valor absolutamente satisfatório, que deveria ser satisfatório para combater aquilo. Quando eu fiz essa modificação e instalei este modelo, imediatamente essas 3 forças começaram a se mover pela sombra. Então, opinião pública que não é independente, site, rádio, televisão, era dia e noite. Prefeito é investigado por irregularidade. Tribunal de Contas, era uma vírgula que o tribunal perguntava, virava escândalo. Aquilo foi uma pressão violenta, pago por esses interesses que se moviam pelas sombras. Então, por conta, eu acho, da minha vida pregressa, pus firme, mantivemos uma postura, instalamos, fizemos uma revolução na saúde em Vilhena. Posso falar longamente sobre isso, né? Em 48 anos de cidade, apenas para dar um exemplo, nós tínhamos 1.000 servidores na saúde. Em apenas um ano nós passamos a ter 1.500, pelo mesmo preço, com as mesmas condições. Fiz reformas no hospital, desde a cozinha até a UTI. Criamos UTI neonatal, são dezenas de itens que a gente melhorou. Mas foi com pulso firme e segurando essas coisas que as pessoas não sabem que se movem pelas sombras. Este é o mais difícil da administração. Segurar com pulso firme interesses que não aparecem. Agora sim, prefeito, o senhor derrotou um grupo político que estava praticamente perpetuado no poder em Vilhena há muitos anos. E Vilhena também é uma das cidades no Brasil onde se mais trocou de prefeito. Eu lhe pergunto, como foi enfrentar tudo isso? Primeiro esse grupo político, obviamente, que já tinha um capital eleitoral já em Vilhena consolidado. É óbvio que o senhor representou um pouco a população no geral que queria mudança. O senhor foi depositado uma fé, uma esperança no senhor, o senhor entregou. E como é que tem sido essa
essa situação de passar por um município onde sempre foi trocado os prefeitos? Um grande problema de Vilhena era exatamente esse. Né? Nós somos o segundo maior arrecadador do estado e temos uma série de problemas que a gente precisa resolver na cidade. Aliás, a distância geográfica de Vilhena aqui para o centro do poder na capital também atrapalha muito. Todo mundo tem uma visão de Vilhena, que é uma cidade de gente rica e aquele negócio. É uma cidade muito boa, tenho grande orgulho de Vilhena, mas a gente tem os problemas que precisam ser resolvidos. Por conta da forma de fazer política que a cidade, por muito tempo, manteve e durante um período de transição foi alvo. Né? Então, eu não gosto de ficar falando de nome, então eu não vou falar do nome dele. Mas o chefe do clã desta família é uma pessoa que é realmente uma raposa. Ele tem uma inteligência que é acima da média. E ele criou um sistema de fazer política que o beneficiava, que sequestrou a cidade. Então era assim, ou você fazia o mesmo tipo de política populista que ele, enchendo de gente dentro da prefeitura, sequestrando as denominações religiosas para dentro da política, ou você fazia todo tipo de negociata, de entregar o imóvel, de fazer doação, todo tipo. Ou você fazia isto, ou você não era candidato páreo com ele. Só que o sujeito, portanto, quando não era ele propriamente que estava dentro da prefeitura, destruindo a prefeitura, era um concorrente que tinha ganhado dele, mas que teria que ter obrigatoriamente as mesmas características que ele. Então a cidade foi sendo consumida por esse método de fazer políticas e sequestrada. Por talvez uma circunstância que ninguém tenha pensado ou tenha manipulado, isto cansou a população de Vilhena. Né? E eu fui delegado-chefe da Polícia Federal também em Vilhena, adoro a cidade, nunca quis sair de lá, não vou sair de lá. E eu falei o seguinte, olha, eu vou ser candidato. A gente sente um clima aqui que a gente encaixa em ser determinados perfis para poder cumprir uma missão. Eu falei, vou ser candidato porque eu acho que a cidade cansou disso. E realmente cansou. Eu sou o tipo de político que não tem chance nenhuma de se eleger. Era completamente inviável. Né? Eu não era um pioneiro da cidade. Aliás, a campanha contra mim era feita com base de que eu era um forasteiro. Vocês vão votar num forasteiro. Não que a cidade não fosse feita inteira de forasteiro, talvez tenha sido um erro, porque Vilhena é nova e é feita de forasteiro. E aquilo foi crescendo organicamente, sem que eu tivesse uma estrutura para fazer política, para acertar nisso daí. Na primeira vez, tivemos uma votação histórica, na primeira vez, 61%. E na segunda vez, aumentamos ainda mais, foi para 74,5% de aceitação, de votação dentro da cidade, que concordou com o método de que era preciso deixar aquele populismo para trás. Então eu briguei muito, fui muito acusado, tive muito atrito, briguei com o servidor, hoje reconheço o valor deles, mas a gente teve muito atrito, teve gente que achava que eu não ia me reeleger, e na verdade o que a população queria era aquilo mesmo. E deixa eu falar uma coisa para você, eu acho que o estado de Rondônia está passando por isso também. Sim. Nós estamos numa curva da política no estado de Rondônia. Não é só no município de Vilhena ou em algum município que tenha alguma característica dessa, não. O estado de Rondônia está mudando e hoje eu acho que aquela coisa de ter cacique político, dono da política, começou a mudar no estado de Rondônia. A eleição deste governador que está aí, eu acho que é um exemplo disso. Um sujeito inviável que foi reeleito. Né? Então, eu acho que nós temos um pouco de... A pessoa que gosta de política
deve prestar atenção um pouco, eu acho que nessas nuvens mudando por aí. Você não acha, Pantoja? Com certeza. Prefeito, o nosso tempo é curto. Te agradeço muito. Eu acho que se fosse pra gente fazer um podcast, teria que ser praticamente um filme, um documentário, vamos dizer assim. Só para nossas conversas ter muito a acrescentar. Você é uma pessoa inteligentíssima. Ficamos agradecidos. E politicamente também. Você tem uma expertise política que você vai, obviamente, a habilidade você vai modificando, treinando, você vai aumentando cada vez mais a habilidade. Te agradeço muito pela oportunidade de poder entrevistá-lo e espero que você volte mais vezes aqui. Muito bom, muito agradecido de novo. Vai muito longe, conforme eu disse aqui no começo, o Eu Ideal. E estou conhecendo o senhor hoje, fico muito satisfeito, me parece uma pessoa de bem, também bastante articulado. Fico muito agradecido e me chame sempre que venho sempre. Obrigado, prefeito.